Então, vamos juntos fazer nosso trabalho bacana, legal, tranquilo, de boa. E vamos ver, então, como é de praxe, quem vai ler para nós, quem vai ler para nós, quem vai ler para nós. Quem será? Eu leio aqui. Pois é, Joari, nem esperava você, ó, tá vendo? Mas tudo bem, faz parte da vida. Jogue duro aí, meu querido, fica à vontade. Então, tem a equação, né? Uma E a equação, pergunta é: quantas moléculas de CO2 são produzidas a partir de 50 gramas de carbonato de cálcio? E dá os dados. pronto, meu querido, muito obrigado. Juarez já está bem treinado, nosso amigo camarada, assim como vocês, ele já pula logo o texto, porque geralmente os textos não servem para nada. Então, quando você vai resolver algum tipo de questão, principalmente de estequiometria, o ideal é que você vá logo para a pergunta. Se você perceber que com a pergunta você consegue, se apenas com a pergunta você consegue resolver, então o texto é só para fazer você perder tempo, tá certo, amigo? Então vamos juntos, para a gente ficar tranquilo, ficar de boa. Vamos lá. O que é que ele está perguntando para nós, amigão? Ele tem aqui uma equaçãozinha bacana, Juarez, uma equaçãozinha bem legal, e ele diz assim, ó, quantas moléculas de CO2? Então, meus amigos, quantas moléculas de CO2? Aqui no CO2, ele quer saber o número de moléculas. Se você fizer isso sempre, você vai acertar a maioria das questões clássicas de estequiometria. Vai no passo a passo, devagar, sem pressa, que você chega lá, tá certo? Quantas moléculas de CO2? Eu chego aqui no CO2 e quero saber o número de moléculas. São produzidas a partir de 50 gramas de CaCO3. Eu chego aqui no CaCO3 e ele me deu uma massa de 50 gramas. Grama é unidade de massa. Grama é unidade de massa. Então, o que é que isso quer dizer, amigão? Quer dizer o seguinte, que eu tenho uma equação com 4 substâncias, mas das 4 só me interessam 2. Uma ele deu, a outra ele pediu. Então, a relação aqui, meus amigos, é uma relação de massa e moléculas. Então, do CaCO3 eu preciso da massa e do CO2 eu preciso do número de moléculas. Então, como é que eu faço isso, amigão? Ele nos dá tudo. Ó. No CaCO3, ele deu a massa molar é de 100 gramas. E do CO2, o número de moléculas é 6 vezes 10 a 23. Então, perceba que esses valores daqui de cima são sempre dados. Sempre são dados, você não tem que se preocupar com isso, amigo. São sempre dados. E os outros vão ser justamente o que faz parte da pergunta. Então, ele deu 100 gramas e deu 6 vezes 10 a 23. Então, eu posso dizer que 100 gramas de carbonato de cálcio consegue produzir 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Mas a questão quer saber 50 gramas. E 50 gramas, quanto é que a gente consegue produzir? Aí você percebe que essa é uma questão que ela consegue trabalhar com a lei das proporções. Você está percebendo que 100 ou que 50 é a metade de 100. Se você quiser, para resolver essa questão, você pode também simplificar. 100 dividido por 50 dá 2. E você pode também dividir 6 por 2, que dá 3. Que na verdade você já sabia. Por que já sabia? Porque se 100 produz 6, 50 vai produzir a metade. E a metade de 6 é quanto, amigo? 3 vezes 10 elevado a 23, que seria a sua letra C. Então, amigos, percebam que a estequiometria ela é clássica. O que é que ele faz? Ele dá um texto, que geralmente não serve para nada, e você tem que partir para o dado e a pergunta. Qual foi o dado? 50 gramas. Qual foi a pergunta? O número de moléculas. Então, minha relação é massa e moléculas. Massa e moléculas. Aí, como é que a gente faz, amigo? Bom, se a massa do carbonato vale 100 e o número de moléculas é 6 vezes 10 a 23, então, cada mol de carbonato tem 100 gramas, cada mol de molécula de CO2 tem 6 vezes 10 elevado a 23. Se ele quer saber 50, é somente a metade, e aí seria 3 vezes 10 elevado a 23. Belezinha aí, amigo? De boa. De boa. Você é meu secretário, vai olhando aí as perguntas do povo para a gente poder tirar nossa onda tranquilo, despreocupar da vida, tá certo? Então vocês percebem É, que geralmente é assim, não é isso, amigo? Sinta-se à vontade. E essa lista foi a lista antiga, não foi? acho que sim. É a lista aquela que a gente mandou
no mês de junho, no mês de junho. Sinta-se à vontade. A partir do texto e da reação acima, qual a massa de SO2 produzida a partir de 9 vezes 10 a 23 moléculas de O2? Obrigado, amigo. Aí, ó. Agora já vai direto ao ponto, rapaz. O cara chegou aqui, ó, qual é a pergunta dele? Ele tem aqui, ó, a reação é S mais meio de O2 produzindo SO2. Ele pergunta, qual a massa de SO2? Então, no SO2, ele quer saber qual é a massa produzida a partir de 9 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Então, no O2, ele deu 9 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quer dizer, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, que a relação é molécula-massa. A relação é moléculas-massa. Então, como é que eu faço isso, amigo? Ele vai nos dar, ele fornece sempre dados. O número de moléculas não vai mudar nunca, é sempre 6 vezes 10 elevado a 23. A massa que varia de substância para substância. No caso do SO2, a massa dele vale quanto, amigo? Vale 64 gramas. Então, isso quer dizer o quê? Agora, preste bem atenção numa coisa importante aqui. Isso quer dizer que essa relação dada, ela está aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, mas tome um cuidado. Por que um cuidado? Porque 6 vezes 10 elevado a 23, quando ele bota isso daqui, ó, mol a menos 1, algumas pessoas se atrapalham. Mol a menos 1, meus amigos, quer dizer por mol. Quer dizer para cada mol. Quer dizer que 1 mol de moléculas tem 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Isso quer dizer que aqui você tem quanto? Você tem meio mol de oxigênio. Então, não esqueça nunca de chegar aqui, amigo, ó, e multiplicar por meio. Então, onde tem O2, são 6 vezes 10 elevado a 23. Só que como é meio mol de O2, então é meio vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Você não fez isso no outro não, amigão? Fiz e não fiz. Como é que você fez e não fez? Eu fiz porque era 1 e não precisei fazer porque 1, na verdade, é elemento neutro da multiplicação. Então, meus queridos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando tem um mol, é desnecessário multiplicar. Mas quando tem diferente de 1, aí você precisa fazer a operação para poder você não errar. Então, quer dizer que o O2 são 6 vezes 10 a 23. Como tem meio mol, é meio vezes 6 vezes 10 a 23. A massa de SO2 é puramente 64. Por que 64 só? Porque aqui tem 1 mol, por isso que não precisa multiplicar. Aqui tem 64, tem 1 mol. Então, 6 vezes 10 a 23 está para 64, meio, porque são meio mol. Assim como, agora o que ele deu? Ele deu 9 vezes 10 elevado a 23, está para a massa que a gente quer saber. Agora, amigo, vou dizer uma coisa, viu? O grande problema, na verdade, da estequiometria, principalmente quando relaciona moléculas, é que boa parte da galera, que não é o nosso caso, se atrapalha na hora de resolver essas continhas, viu? O problema do povo não é nem tanto a estequiometria. O problema do povo é o diabo da matemática. E aí cada um resolve da maneira que quiser. Muita gente fala assim, Juarez, diz assim, ó, ah, mas é mais fácil tal forma, mas é mais fácil tal forma. Bota uma coisa na cabeça, amigo. Não existe nada mais fácil. Existe o que você acha que é mais fácil. Então, se você acha melhor simplificar, simplifique. Se acha melhor você fazer na tora, faça. Se acha melhor chutar, chute. Você faz aquilo que você achar que deve. Tá certo, amigo? Então, preste bem atenção. Aqui eu estou percebendo o seguinte. Para facilitar a minha vida, eu sei que meio vezes 6 é igual a 3. Meio vezes 6 é igual a 3. Então, aqui, na verdade, é 3 vezes 10 elevado a 23. E aqui é 9 vezes 10 a 23. Então, agora a minha conta ficou simples. Por quê? Porque 3 vezes 10 a 23 e 9 vezes 10 a 23, eu posso simplificar. 9 dividido por 3 dá exatamente 3. 9 dividido por 3 dá 3. Aí minha conta, que parecia uma coisa absurda, nada mais é do que 3 vezes 64. 3 vezes 64 vai dar 192 gramas. E 192 seria a letra E. Então, o que é que isso quer dizer, amigão? Quer dizer o seguinte, meus queridos e minhas queridas, que quando ele relaciona moléculas e massa, a relação é direta. Agora, nunca esqueça que isso que está aqui em cima é para 1 mol. Mol a menos 1 quer dizer por mol. Se você tiver alguma coisa diferente de 1 aqui, você deve multiplicar pelo valor para poder você fazer a coisa com coerência, tá certo? Belezinha aí, amigos? Beleza.
Show de bola, amigão, show de bola. O cara vai botando aí, tirando onda, Juarez, na paz e no sossego, tá certo? Joga duro, sem pressa, devagar, a gente chega lá. Quantas moléculas de água são produzidas juntamente com 5 mols de Fe2O3? Obrigado, amigão, obrigado. Adorei, Juarez, essa daqui. Sabe por quê? Eu adoro as questões de estequiometria que trabalham com mol. Por que você gosta, amigão? Porque mol é a coisa mais fácil do mundo. Mol é um número geralmente inteiro e geralmente é um número pequeno. Então, quando você faz essas relações, fica mais tranquilo de você trabalhar. Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou trazer a reação para cá. Agora, qual é a pergunta? Quantas moléculas de água? Então, onde tem água, que eu circulei aqui, ó, ele quer saber o número de moléculas. E para isso, ele pergunta quando você usa 5 mol de Fe2O3. Então, onde tem Fe2O3, eu tenho 5 mol. Aí você fala, então quer dizer que agora a relação é mol e moléculas. Sim, estou treinando tudo com você. Primeiro massa-molécula, depois mol-molécula, depois molécula-molécula, depois volume-molécula. Você tem todas as opções aqui. Então, perceba, mol, moléculas. Quando ele fala de mol, mol não tem estresse, mol é tranquilo. Moléculas, está aqui de novo o número fixo, 6 vezes 10 elevado a 23. E o mol, meus amigos, nada mais é do que o número que vem na frente. Aqui, ó. Aqui é 1 mol de Fe2O3. 1 mol, 1 mol. Então, quando a relação é mol, ele não tem que lhe dar nada. Basta que você tenha 2 olhão na cara para enxergar e você enxerga o número que vem na frente da fórmula que você está trabalhando. E como é Fe2O3 e na frente dele tem 1, então a relação é de 1 mol. O que é que isso quer dizer? Que essa relação de 1 mol de Fe2O3 consegue produzir 6 vezes 10 a 23 moléculas, mas cuidado, que eu falei isso na anterior e vou falar de novo agora, que aqui tem quantos mol de H2O, amigão? 3. Então, na verdade, são 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, esse número de 6 vezes 10 a 23 foi multiplicado por 3. E aí você fica tranquilo, fica de boa, despreocupado. Se um mol produz 3 vezes 6 vezes 10 a 23, 5 mol, que é o que ele quer, vai produzir quanto, amigo? Vai produzir, não sei, vou fazer a conta agora. Essa continha aqui, como aqui é 1, já vai direto, né? 1 vezes o número de mol, a gente vai achar. Aí tem que multiplicar 5 vezes 3, 15. 15 vezes 6, 90. Então, a nossa resposta parcial é 90 vezes 10 a 23. Vocês percebem que não tem resposta com esse valor. Mas, geralmente, eles colocam as respostas em notação científica. Então, como é que seria em notação científica, amigo? Você precisa andar uma casinha para a esquerda para deixar esse número compreendido entre 1 e 10. Então, esse número compreendido entre 1 e 10 vai ficar igual a 9 vezes 10 a 24, que seria a letra D. Geralmente eles fazem isso nas questões. Geralmente eles pegam e colocam geralmente notação científica. Alguns casos raros deixam como 90 vezes 10 a 23. Então, de novo, toda vez que ele fala de mol, não vai procurar inventar coisa para você errar. Mol já é direto, não precisa de nada, é só ter 2 olhos na cara para enxergar. Como ele fala de mol de Fe2O3, aqui tem 1, então eu uso 1. Se em vez de Fe2O3 fosse o FeOH3, eu usaria 2. Então, mol é simplesmente o coeficiente estequiométrico, é somente o número que vem na frente. E a relação é sempre assim: dá um e pede o outro, dá um e pede o outro, dá um e pede o outro, tá certo? Certinho aí, amigo? Certinho. Ô, Salu, Pois não. é que eu vi esse óxido agora. Aí eu Ah, lembrei de uma dúvida que eu tive. É óxido ácido. Os óxidos ácidos duplos, eles geralmente produzem mais de um ácido, no caso, quando é, reagindo com água? na verdade, esse daí é um óxido anfótero. Esse, o duplo seria Fe3O4. Isso, mas é que Pronto. eu olhei dentro do assunto óxidos. Sim, É que tem um óxido que você falou, que é o óxido duplo ácido, não é isso? exato. Que na verdade ele produz, quando ele reage com ácido, ele produz 2 sais. Dois sais. Certo, Exato. obrigado. Beleza pura, meu querido. Show de bola. E pode ficar à vontade aí, que aqui quem manda é nós. Vai jogando duro, tranquilo.
Sinta-se à vontade. Os airbags de automóveis são inflados durante uma colisão pela explosão da azida de sódio, NaN3, segundo a reação. L da reação, quantos mols de NaN3 são necessários para produzir 12 vezes 10 a 23 moléculas de N2? Perfeito, amigo. Muito obrigado. Então, ele deu uma reaçãozinha e vai de novo fazer a nossa pergunta. Ó. Quantos mol de NaN3? Então, NaN3, ele quer saber o número de mol. O número de mol. Para isso, ele disse que são produzidas 12 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Então, N2 são 12 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quer dizer, meus amigos, que a relação é direta. Mol moléculas, de novo. Então, se é mol e moléculas, o número de mol já está aqui na minha cara. Mol são quantos, amigo? 2 mol, 2 mol. E o número de moléculas, que não vai mudar nunca, e ele vai sempre lhe dar, é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, essa relação que é dada aqui em cima, eu posso fazer direto, meus queridos. Eu posso dizer que 2 mol de NaN3 produz 6 vezes 10 a 23 moléculas, não esquecendo que eu tenho que multiplicar por 3. Multiplicar por 3. Então, aqui eu tenho 3 mol de N2. Então, 3 mol são 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Agora, quantos mol você vai produzir, ou você vai precisar, para produzir 12 vezes 10 a 23 moléculas? Então, aí você tem uma continha talvez fácil de fazer. Por quê? Porque você pode cortar isso aqui, ó. 12 vezes 10 a 23 dividido por 6, isso aqui vai dar 2. Então, repara que você também tem que estar ligado, como diz o povo, né? Um olho no gato, outro olho no peixe. Um olho no peixe, outro olho no gato. Não sei se a ordem dos fatores vai alterar o produto ou não. Mas seria assim, ó. Você vai ter que 3N, 3 vezes N, 3N, vai ser igual a 4. Aí você repara que as respostas estão em fração. Fração. Se estão em fração, não precisa fazer conta, é só manter a fração. Então, como é que seria? 3 vezes N, 3N é igual a 4. Se 3N é igual a 4, é porque N vai ser igual a 4 sobre 3. 4 sobre 3, que seria a letra B. Então, veja que é de novo a mesma relação. Ele quer saber quantos mol de azida produz 12 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Relação mol-moléculas. Eu tenho 2 mol de azida produzindo 3 mol de N2. 3 mol são 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como ele quer para 12, que é o dobro de 6, ficou 2 embaixo, para poder simplificar. Fazendo a conta, 2 vezes 2 dá 4. E o N vai ser multiplicado por 3. Se o N está multiplicado por 3, ele passa para o outro lado dividindo. Dividindo 4 por 3, eu poderia até achar um número, 1,33, daria uma dízima periódica, mas ele não quer. Ele quer infração. Se ele quer infração, é 4 terços e você consegue achar a sua resposta tranquilamente. Certinho aí, amigo? Tudo Amigos? legal. Tudo legal, amigos e amigas, né? Que o cara vai jogando duro, estequiometria é isso aí, para poder o cara tirar onda. Sinta-se à vontade, que agora entrou um volumezinho aí de boa. Aí tem a equação novamente, e a pergunta é: o calcule o volume do gás acetileno na CNTP, obtido a partir de 3 vezes 10 a 23 moléculas de água. Perfeito, amiga, muito obrigado. Então, de novo, a reação, e aí vem o texto sem graça e vem a pergunta bonita. Qual é a pergunta mesmo? Calcule o volume de gás acetileno, C2H2, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, onde tem C2H2, ele quer saber o volume. Ele quer saber o volume. Para isso, ele deu 3 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, na água, são 3 vezes 10 a 23 moléculas. Então, vocês percebem que a relação agora é moléculas e agora é volume. A terceira reação de moléculas, moléculas e volume. Como é que eu faço isso, amigão? Bom, se ele fala de moléculas, o número de moléculas é sempre dado, você já está cansado de ver e vai ver o tempo todo hoje, 6 vezes 10 a 23. A novidade agora é o volume, que também é dado. O volume que ele deu é 22,4. Atualmente eles têm dois valores, então eu vou lhe mostrar daqui a pouco com outro valor. Por enquanto, 22,4. Então a relação vai direto. Agora preste atenção. Quantas moléculas aqui, ó, na relação dada? Quantas moléculas eu tenho?
6 vezes 10 dá 23, mas eu tenho que multiplicar por 2, porque eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. E eu tenho aqui, meus amigos, o volume, que é simplesmente 22,4 e não preciso multiplicar. Por que não preciso? Porque na frente aqui do C2H2 tem 1. E tendo 1 na frente dele, é elemento neutro da multiplicação, não precisa multiplicar nada. Está tudo tranquilo, de boa, de se preocupar. Aí você diz, tudo bem. E ele me deu o quê, amigão? Ele me deu 3 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se 3 vezes 10 a 23 moléculas vai produzir um volume que eu não sei, é só eu fazer a conta tranquila, que está até fácil de fazer. Repara que os números das questões, eles são proporcionais. O Enem até 2014 não colocava assim não, mas de 2015 para cá ele tem facilitado nossa vida. Então eu posso fazer isso aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 por 3 vezes 10 a 23, que vai ser 2, vou simplificar. E se eu quiser, eu posso também chegar aqui, ó, e fazer minha continha tranquila. 22,4 vai dividir por 4, que é 2 vezes 2. 22,4 dividido por 4, não pode errar essas contas na hora, porque às vezes o cara erra conta. 22,4 dividido por 4 dá 5,6. Só que aí, meus amigos, você pode perceber uma coisa também, para você poder facilitar a sua vida na hora. Você percebe que se você vai dividir 22,4 por 4, olha as respostas que o cara colocou aqui, ó. Só pela resposta você vê que seria absurdo marcar qualquer uma daquelas. Como é que você vai dividir? Ó, não ia dar nunca 22,4, nem 33,6. Para dar 11,2 é a metade de 22,4. Então, o cara dando a bisoiada na resposta, nas opções que ele dá como resposta, o cara também pode facilitar a vida. Que aí ele pode nem precisar perder tempo fazendo conta. Ele bota as respostas tão absurdas que o cara fica mais tranquilo, mais de boa. Então, a relação agora é molécula e volume. Baseado no mesmo princípio, só muda o valor. Você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas e o volume é 22,4. Como você tem 2 mol de água, são 2 vezes 6 vezes 10 a 23. E aí você vai ter 3 vezes 10 a 23, que é justamente a metade. Faz a simplificação devida, faz a conta e manda ver. Tá certinho aí? Tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, o cara vai jogando duro, vai matando essas questões, é só alegria. Sinta-se à vontade. Novamente a equação. Quantas moléculas de O2 são formadas a partir de 11,2 litros de CO2 na CNTP? Obrigado, amigo. De novo, de novo, de novo. Tem a reação e, de novo, tem a pergunta relacionada com as mesmas coisas. Quantas moléculas de O2? Então, onde tem O2, O2 aqui, ele quer saber moléculas. Se você fizer isso, amigo, nas suas questões, você vai lá, circula, escreve devagar. Depois de um tempo, você já está fazendo com tanta rapidez que você não precisa nem mais olhar para a questão, já vai logo marcar a resposta. Então, você vai com calma por enquanto e depois você vai ficando craque para você poder jogar duro. Você tem a lista na mão, vai ter o vídeo para você olhar, então vai treinando isso que aí você tira a onda. 11,2 litros de CO2. Onde tem CO2, ele deu 11,2 litros. De novo, um número proporcional. Você percebe, então, que a relação é volume, que é em litros, e moléculas, moléculas. E agora, como é que eu faço isso, amigo? Bom, o volume ele sempre dá 22,4. Moléculas também ele sempre dá 6 vezes 10 a 23. Então, essa relação que está aqui em cima é sempre dada e é só colocar na minha regrinha de 3. 22,4, não esqueça, multiplicar por 2, porque são 2 mol, produz 6 vezes 10 a 23 moléculas. Não esqueça que tem que multiplicar por 3. Ele quer saber 11,2. 11,2 vai produzir um número de moléculas que você não sabe qual é. Aí agora, como eu já disse várias vezes, algumas pessoas se atrapalham nas contas. Aí é aquela coisa, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Como eu disse, não é estequiometria, é matemática básica. Às vezes o cara se enrola. Aí você diz, como é que eu faço isso, amigão? 22,4 dá para dividir por 11,2. 22,4 dividindo por 11,2, isso aqui dá 2. Isso aqui dá 2. E se você quiser, você pode também dividir, ó, 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí a conta agora ficou melhor. Por que a conta agora ficou melhor, amigão? Porque aqui vai dar 9, 3 vezes 3, 9, vezes 10 a 23, e você vai dividir por 2. Então você vai pegar 9 e vai dividir por 2. 9 dividido por 2 é simplesmente igual a quanto, amigo? 4,5. A metade de 9 é 4,5, que seria a letra C. Ah, amigão, então quer dizer que é assim que a coisa funciona? Sim.
Ele deu o volume de 11,2 e pediu o número de moléculas. Como eu sei que cada mol tem 22,4, eu botei 22,4 e multipliquei por 2. Como eu sei que cada mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu multipliquei por 3. Como ele quer 11,2, eu só operei matematicamente. Então, como eu disse, você faz a conta do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor para você. Fácil e difícil não existe. Existe o que eu acho melhor ou o que eu acho pior. E aí você fica tranquilo, fica de boa, faz sua continha com calma, buscando o melhor caminho para não se atrapalhar, e aí você acerta as suas questões. Certinho aí, amigo? Certo. Certinho, certinho, certinho. É assim que as pessoas vão fazendo. Agora, essa matemática, às vezes, o pessoal tem medo. E aí prejudica o povo. Mas vamos nessa. A equação: quantas moléculas de água são necessárias para produzir 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de H3PO4? Muito obrigado, amigo. Aí, ó. Essa daí, na verdade, é uma questão que você pode fazer de maneira tranquila. Por quê? Vou lhe mostrar. Tem a reação e vem as perguntas. Quantas moléculas de água? Água, ele quer saber o número de moléculas necessárias para produzir 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de H3PO4. H3PO4, moléculas. Então, você está percebendo que agora a relação é das duas iguais. Molécula, molécula. Então, são moléculas e moléculas. Que o número é sempre dado para as duas. 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23. É desnecessário fazer uso desses valores agora, mas eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho. Esse valor, então, seria como 6 vezes 10 a 23 vezes 3 moléculas de água, produz 6 vezes 10 a 23 vezes 2 moléculas de H3PO4. Logo, quantas moléculas de água vão produzir 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de H3PO4? Por que você falou que é desnecessário usar esses números? Ô, amigo, se liga aqui, ó. Você não pode chegar aqui, ó, e cortar 6 vezes 10 a 23 com 6 vezes 10 a 23? Posso. Sabe o que isso quer dizer? Que aqui vai sobrar 3 e aqui vão sobrar 2. Sabe o que isso quer dizer, amigão? Que vai ser exatamente o número de mol. 3 e 2. Então, quando ele fala molécula, molécula, eu não preciso mais desses valores, porque eles são iguais. Se são iguais para qualquer tipo de substância, eles vão ser cortados. Se eles vão ser cortados, é desnecessário escrever isso. Por que é desnecessário? Porque se eu vou escrever para depois cortar, então é melhor já botar direto. 3 mol de água produz 2 mol de H3PO4. Quantas moléculas de água vão ser produzidas com 1,5 vezes 10 a 23? Pelo menos o cara não fica com tanto 10 a 23 para não se assustar. Então o cara faz o negócio dele tranquilamente. Aí agora você faz direto. Como é que eu faço direto, amigão? Vai fazer 1,5 vezes 3 dá 4,5. 4,5 e vai dividir por 2. 4,5 dividido por 2 dá 2,25 vezes 10 elevado a 23. Então, quer dizer que sua resposta está na letra B. Então, perceba que a relação agora foi molécula-molécula. As relações com substâncias diferentes, mas pedindo o mesmo fator. Se ele pede moléculas, não precisa trabalhar com esse número. Até porque, daqui a pouquinho, a gente vai ver que quando trabalha com volume, o próprio Gay-Lussac fez uma lei baseada no número de mol. Em vez de você ficar usando 22,4 por aí vai, você vai usar um número inteiro, pequeno, positivo, para poder facilitar suas contas. Então, quando tem isso aqui, amigão, não precisa se preocupar. É só fazer direto que o cara já acha rapidinho, tá certo? Para poder tirar a onda. Molécula, molécula, basta usar o número de mol. Mas fica à vontade se quiser usar as moléculas, que vai dar o mesmo resultado. Agora é desnecessário. Certinho aí, amigão? Tudo legal. Tudo legal, amigo, tudo legal. Tudo legal assim, com a gente aqui, né? Porque não tá muito legal, não, mas tudo bem, né? Faz parte da vida. Jogue duro, amigo. Quantas moléculas de CO são formadas a partir de 7,5 vezes 10 a 23 moléculas de C2H6O? Muito obrigado, amigão. Aí, ó. Essa aí é de boa. A reação tá aqui. A reação. Ele pergunta, quantas moléculas de CO? CO. A partir de 7,5 vezes 10 a 23 moléculas de C2H6O. Então, C2H6O, 7,5 vezes 10 a 23. Isso quer dizer o quê, amigão? Quer dizer que a relação é moléculas, moléculas. Isso quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23. É desnecessário, mas vou fazer de novo. Uso 6 vezes 10 a 23,
faço? 6 vezes 10 a 23 moléculas de C2H6O produz 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO. 7,5, que é o que ele quer saber, está para quantas moléculas? Repara que eu vou fazer o mesmo trabalho. Vou cortar 6 vezes 10 a 23 com 6 vezes 10 a 23. E aí eu vou pegar 7,5 e vou multiplicar por 2. 7,5 vezes 2 vai dar 15 vezes 10 a 23, que não tem a resposta. Não tem a resposta, mas eu posso usar a notação científica. Ando uma casinha para a esquerda e fica 1,5 vezes 10 a 24, que seria na letra A. Você percebe, então, que você fez a mesma coisa. E essa aqui eu ainda acho mais tranquila. Sabe o que eu acho mais tranquila? Porque as substâncias que ele quer é o etanol e o monóxido de carbono. Como aqui tem 1 mol e aqui tem 2 mol, o monóxido tem sempre o dobro do que o C2H6O tem em termos de moléculas. Se aqui é 7,5, com certeza aqui já vai ser 15. Então, se aqui fosse 10, aqui seria 20. Se aqui fosse 3, aqui seria 6. Então, quer dizer que o número que eu tiver de C2H6O, aqui é o dobro, porque a relação foi direta. 1 mol e 2 mol. Então, tudo que esse tiver, esse aqui vai dobrar. Então, se é 7,5, aqui vai para 15. Como não tem 15, eu transformo em notação e fica tranquilo de boa. Certinho aí, amigo? Certo. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Então, vocês percebem que essa lista chega ao fim. Essa foi a lista de moléculas.